Quarto ano. Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje a professora veio aqui para a gente estar fazendo a correção da nossa apostila, né? Lá na parte da divisão. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma nova revisada sobre o que a gente aprendeu na última aula. Então, vamos lá. A gente aprendeu qual é a ideia de dividir, né? Eu posso repartir em partes iguais, eu posso dividir, eu posso separar, eu posso quebrar. Por exemplo, uma barra de chocolate. Eu quero dividir para o meu amigo e comigo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a barra de chocolate, vou dividir exatamente ao meio. Então, a metade para o meu amigo e a outra metade vai ficar para mim. Separar, eu também posso separar em caixas, né? Por exemplo, várias bolas. Eu tenho 10 bolas, eu vou dividir em 2 caixas. Então, vai ficar 5 bolas numa caixa, 5 bolas em outra caixa. Dividir balas, dividir canetas, repartir em partes iguais. Vou pegar uma pizza, vou repartir em 4 partes iguais e vou distribuir para os meus amigos. Uma parte para cada um. Então, vamos lá, um exemplo prático. A professora tem aqui, ó, 8 canetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canetas. Ok. Eu vou dividir essas 8 canetas que a professora tem aqui em 2 caixas. Deixa eu baixar a câmera para vocês verem. Muito bem. Ok. Então, olha só. Eu tenho 2 caixas. Eu vou dividir as minhas 8 canetas nas 2 caixas. Como é que vai ficar? Uma caneta nessa caixa, outra nessa caixa. Mais uma aqui e mais uma na outra caixa. Mais uma nessa caixa, mais uma nessa caixa, mais uma nessa, mais uma nessa. Pronto, fiz a minha divisão. Então, eu dividi as minhas 8 canetas em 2 caixas. Ficaram 1, 2, 3, 4 canetas nessa caixa e 1, 2, 3, 4 canetas na outra caixa. Olhem só. Muito bem. Então, só para ela estar, né, revisando de novo essa parte, para vocês saberem aqui, ó, na parte prática, como é que funciona, né? Ok. Vamos voltar aqui com a professora. Muito bem. Então, a divisão também, ela é a operação inversa da multiplicação. Então, quando eu quero dividir, fazer um cálculo de divisão, vou fazer o mesmo cálculo das canetas, ok? Deixa eu apagar aqui. Então, a divisão é a operação inversa. Por quê? Eu vou pegar as 8 canetas, vou dividir em 2 caixas, como eu fiz aqui na prática para vocês. Muito bem. Ok, então eu vou colocar a quantidade que eu quero dividir e vou colocar dentro da minha chave, como eu já expliquei na última aula, para quantas pessoas eu quero dividir essas canetas. Então, se eu quero dividir para 2 pessoas, qual a tabuada que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar a tabuada do 2, né? Então, agora vamos lá na tabuada do 2. Vamos lá. 2 vezes 1, 2. Opa, caiu o meu giz, espera aí. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2 igual a 4. 2 vezes 3 igual a 6. E 2 vezes 4 igual a 8. Opa, cheguei na quantidade que eu quero dividir. Opa, então eu já sei que
2 vezes 4 é igual a 8. Então, vamos lá. 2 vezes 4 igual a 8. Coloco debaixo da minha quantidade que eu quero dividir e vou fazer uma subtração. 8 menos 8 igual a 0. E eu cheguei à quantidade que eu vou dar para cada pessoa. São 4 canetas, 4 bolinhas, 4 biscoitos, né? E por aí afora. Então, vocês têm que perceber também o seguinte, que essa minha divisão, como eu cheguei aqui ó, no meu resto 0, né? Essa divisão é uma divisão exata. Exata por quê? Porque o meu resto ficou zerado, certo? Então, por que ela é uma operação inversa? Por que a divisão é uma operação inversa por que a multiplicação é uma divisão... desculpa, gente, de novo. Por que a multiplicação é a operação inversa da divisão? Por quê? Porque se eu multiplicar 4 vezes 2, eu vou chegar na minha quantidade que eu quero dividir, né? E se eu dividir 8 por 2, eu vou multiplicar para também chegar à quantidade que eu quero na minha divisão. Ok, pessoal? Agora a gente vai fazer um outro exemplo, onde a divisão não será exata. Então, vamos lá. O mesmo exemplo, só que agora eu não tenho mais 8 canetas para 2 pessoas. Agora eu vou dividir 7 canetas. Ok. 7 canetas para 2 pessoas, né? Então, vamos lá. Qual é a tabuada que eu estou trabalhando? A mesma tabuada do 2. Então, vamos lá. Eu tenho que procurar na minha tabuada do 2 o número mais próximo que eu quero dividir. Eu não posso ultrapassar o 7. Ou tem que ser o 7 exato ou próximo ao 7. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Opa, já passei do 7. Então, 2 vezes 4 não vou conseguir dividir. Então, qual é o que está antes desse? O 2 vezes o 3, que dá 6. Então, vamos lá. 2 vezes o 3 igual a 6. Vou fazer uma subtração. 7 menos 6 igual a 1. Então, quer dizer que o meu resto, ele não ficou exato, né? Sobrou uma caneta ainda. Então, essa é uma divisão que não tem resto 0. Ela não é uma divisão exata, ok? Muito bem. Prosseguindo, então. Então, agora, o que a gente vai fazer? Agora, vamos fazer a correção lá no nosso livro de atividades, na página 34. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Aqui na nossa apostila. Desculpa, pessoal, página 32. Então, olha só. Aqui a gente já tinha corrigido, né? Que é a parte dos apontadores. Deixa eu pegar o meu mouse. Aqui a gente já resolveu tudo, ok. Já vimos aqui, né, as ideias também de dividir, né? Como dividir o meu salário. Quando o papai e a mamãe ganham o salário do mês, né? Eles têm que dividir em quê? Em todas as despesas que temos na casa. Por exemplo, a escola de vocês, o uniforme, né? A apostila,
A alimentação, saúde, né? Se a gente precisar ir ao médico, transporte, vocês vêm de van para a escola, ou até de ônibus, né? O lazer, né? Se eu quero ir comer um lanche, eu preciso pagar. Então, eu tenho que dividir esse meu salário também, deixar uma reserva para essa parte do lazer. Eu quero ir ao shopping, eu quero comprar uma roupa nova ou um tênis novo, enfim. Então, o salário do papai e da mamãe, ele tem que ser exatamente dividido para que possa conseguir pagar todas essas despesas durante todo o mês. O tempo, a gente também tem que dividir o tempo, né? A professora tem que dividir o tempo para preparar as aulas para vocês, vocês têm que dividir o tempo para fazer as atividades, para você estar podendo jogar o jogo que vocês gostam, para vocês saírem com o papai e a mamãe ir ao shopping. Então, o nosso tempo também tem que ser dividido, porque um dia tem 24 horas, né? Mas uma parte desse dia a gente dorme, né? A outra parte a gente estuda, né? Vocês, no caso, estudam, se divertem. Então, esse tempo ele tem que ser dividido também. Quando eu ganho um chocolate, minha mãe sempre diz, divida com seus irmãos. Então, vou pegar minha barra de chocolate, vou ver, tem 10 barrinhas na minha barra de chocolate, mas eu tenho só um irmão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar 5 barrinhas para o meu irmão e 5 barrinhas eu vou ficar para mim. Quando eu recebo um dinheiro extra, né? O vovô, por exemplo, né? Ele guarda um pouco na poupança, né? Para se garantir. E o resto ele gasta para se divertir com seus netos, levar ele para tomar sorvetes, para comer um lanche, né? Um bolo, quando eu faço um bolo, eu também vou levar para o meu trabalho. Por exemplo, eu vou fazer um bolo hoje, vou levar lá para a escola para dividir entre as professoras. Então eu tenho 10 professoras e eu fiz um bolo. O que eu vou fazer? Eu vou dividir em 10 partes iguais e vou dividir com as minhas colegas de trabalho. Então, aqui a gente também já viu essa parte que a gente tem essa outra forma de dividir, né? E dividindo por partes, né? Vou sempre diminuindo lá o caso dos apontadores, como a professora explicou para vocês na última aula também, né? Eu tenho 60 apontadores. Primeiramente, vou dividir... para dividir os 60 apontadores em 5 turmas. Ó, separamos os apontadores para 5 turmas. Então, eu vou separar de forma diferente. Vou separar... hoje eu só quero dar para 2 turmas. Então, vou dividir os 60 por 5 turmas e vou dar apenas para 2 turmas. Sobrando, então, 50 apontadores. E assim por diante, até terminar a nossa divisão. Essa parte a gente já passou também. E aí, chegamos aqui nessa parte do lápis na mão. Então, vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem uma foto de uma banca de revista, né? Onde a promoção diz que... Deixa a professora só passar aqui. A banca diz que os gibis antigos estão por R$ 7,00 cada um, nessa banca de revista. Opa, vamos ler então aqui. O Fabrício coleciona gibis antigos e viu esse anúncio na banca. Ele viu o anúncio, já ficou... Ele adora ler gibi, o Fabrício. Então, ele ficou já doidinho para ir lá nessa banca comprar. Então, ele quer aproveitar essa promoção para comprar o maior número possível de gibis, com os R$ 58,00 que ele tem. Opa, nossa, aí tem bastante, hein? Descubra, então, quantos gibis ele poderá comprar. Então, vamos lá, pessoal. Ele tem R$ 58,00. E ele quer dividir esses R$ 58,00 na compra dos gibis. Então, vamos lá. Quanto é cada gibi? É R$ 7,00, como está aqui descrito na banca. Então, o que ele vai fazer? O Fabrício vai pegar os R$ 58,00 dele,
vai dividir por R$7 para ver quantos gibis ele vai poder comprar nessa promoção. Então, vamos lá. Agora, a gente chega numa outra parte, olha só. Eu tenho dois números, né? Eu tenho a unidade e a dezena. Ok. Para dividir por o 7. Então, qual é a tabuada que eu vou trabalhar? Tabuada do 7, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar o primeiro número que está aparecendo aqui, né? Que é o 5. Só que vejam bem, gente. O 5 é menor que o 7. Então, eu não consigo dividir 5 para 7. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para o meu amigo do lado, a unidade, acompanhar a minha dezena. Então, agora, pessoal, eu vou trabalhar com os dois números ao mesmo tempo, certo? E agora eu vou trabalhar com a tabuada. Muito bem. Quanto que é na tabuada de 7 que eu chego no mesmo valor de 58, que é o que eu quero dividir, ou próximo de 58? Então, vamos lá. 7 vezes 1, vamos fazer aqui do ladinho do nosso rascunho. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 60. Opa. 7 vezes 9, 63. Opa, 63. Já passei do 58. Então, 7 vezes 9 eu não vou poder dividir para 58. Mas aqui, ó, o 7 vezes 8 deu 56. Chegou próximo e não passou. Então, opa, então é essa a multiplicação que eu vou utilizar. Então, 7 vezes 8, que vai me dar 56. Opa! Vou fazer uma conta de subtração. 8 menos 6, quarto ano, vai dar 2. Muito bem, 5 menos 5, 0. Observem aqui, ó, o meu resto não foi 0. Então, quer dizer o quê? Quantos gibis o Fabrício poderá comprar? Ah, o Fabrício poderá comprar 8 gibis, né? E ainda sobrará quanto? R$2 de troco. Muito bem. Então, essa é a nossa resposta. O Fabrício vai poder comprar 8 gibis, cada gibi custa R$7, e nessa compra ele ainda vai sobrar de resto para ele R$2. Muito bem, vamos para a próxima questão, número 2. Agora, é uma nova questão, uma nova divisão. Agora, o Lucas comprou um rolo de corda que tem 42 metros. E ele vai repartir em 6 pedaços esse rolo, 6 pedaços iguais. Quantos metros terá cada pedaço de corda? Bem, pessoal, vamos lá. Se eu tenho 42 metros, eu quero dividir em 6 pedaços. Ó, dividir em 6. Então, eu vou trabalhar com a tabuada do 6, isso mesmo. Vamos lá para a tabuada? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2,
12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. Opa, ó, cheguei no valor que eu quero dividir. Então, quantas vezes eu posso, em quantos pedaços eu vou dividir em 6 pedaços? Cada pedaço vai ter quantos metros? 7. Isso mesmo, 6 vezes 7 vai me dar 42, como a gente achou aqui o valor, né? E agora eu vou fazer uma subtração. 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. Então, o meu resto foi 0. Então, quer dizer que esse rolo de 42 metros de corda, repartidos em 6 pedaços iguais, vai me dar o quê? 7 metros em cada pedaço. Então, a resposta vai ser como, pessoal? Quantos metros terá cada pedaço de corda? Cada pedaço terá 7 metros. Isso aí mesmo. Muito bem. Agora vamos para número 3. Aqui na número 3, diz o seguinte. O Franz tem uma coleção de 60 cartelas com fotos e informações sobre animais. Ele vai arrumá-las em um álbum em quantidades iguais de espaços para guardar cartelas em cada folha. Se o álbum tiver 2 folhas, quantas cartelas ele poderá guardar em cada uma? E se tiver 3 folhas? Pense na quantidade de folhas do álbum e complete a tabela com a quantidade de cartelas que Franz poderá guardar em cada folha. Então, vamos lá. O Franz tem 60 cartelas de fotos. Vamos fazer aqui. Ele tem 60 cartelas. Ele vai arrumá-las em álbum com quantidades iguais de espaços. Então, se ele tiver 2 folhas, né? Quantas cartelas ele poderá colocar em cada folha? Então, vamos lá. Vamos desenhar as folhas aqui, ó. Uma folha, 2 folhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 60 e vou dividir por 2. Tabuada do 2, né? Eu vou trabalhar. Primeiro, eu vou pegar o 6, porque como o 6 é maior que o 2, eu posso trabalhar com ele separadamente. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 3. 2 vezes 3, 6. Opa, cheguei no meu resultado. 2 vezes 3, 6. Faço uma continha de subtração. Cheguei no 0. Opa, pessoal, mas eu tenho mais um 0 aqui para baixar. Então, eu vou baixar esse 0. Como esse meu número aqui já está zerado, o que eu vou ter que fazer com esse 0? Ele vai ter que vir aqui para o meu resultado, tá? Para o meu divisor, meu dividendo, tá? Então, quantas cartelas vão em cada folha? 30 em cada folha. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer se ele tiver 3 folhas. Então, aqui na primeira, a gente já resolveu. Chegamos à conclusão que será 30 fotos nessas 2 folhas. Agora, a gente vai fazer a suposição de 3 folhas, ó. O próximo aqui, ó. Então, as mesmas 60 em 3 folhas. Ok. Vamos dividir, então, agora por 3.
60 dividido por 3. A mesma coisa, tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Opa, cheguei no meu resultado. Faço uma conta de subtração, baixo 0, né? Porque eu tenho que baixar todos os números até terminar minha continha. Como zerou tudo, esse meu 0 vai para o meu total aqui. Então, quantas fotos vai em cada... Desculpa, quantas cartelas vão em cada folha? Se eu tivesse 3, muito bem, 20. Então, a segunda suposição aqui das 3 folhas vai me dar 20. Ok. Agora aqui, pessoal, 4 folhas. As mesmas 60 cartelas dividido em 4 folhas. A professora vai botar as 4 folhas aqui. Tudo bem. 4 folhas, 60 dividido por 4. Qual a tabuada que a professora vai trabalhar agora? Sim, a tabuada do 4, né? Pego 6, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Opa, já passou do 6. Então, eu tenho que pegar o 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Vou fazer uma continha de subtração. 6 menos 4, 2. Baixo o meu 0 aqui do lado do 2. Opa, ó, agora já não ficou os 2 zerados, então a minha conta vai continuar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Ah, cheguei, pessoal. Então, 4 vezes 5 igual a 20. E assim, eu terminei a minha continha. Então, quantas cartelas vai em cada folha? Se eu tiver 4 páginas, 15. É isso aí, muito bem. Então, aqui, ó, 4, vai caber 15 cartelas. Agora, a gente vai fazer a mesma conta com quantas cartelas? Isso, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. 60 cartelas para 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Então, quer dizer que eu vou dividir 60 por 5 páginas. Qual a tabuada que eu vou trabalhar agora? Do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Opa, passou do 6. Então, qual é a minha multiplicação que eu vou utilizar? 5 vezes 1. Vai me dar 5. Faço uma continha de subtração, vai me obter 1. Desço o 0 do ladinho, ficou 10. Tabuada do 5 de novo, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Cheguei no meu resultado. 5 vezes 2, 10. 0, 0. Resto 0. Então, quer dizer que cada folha vai ter 12 cartelas. Muito bem. Então, vamos colocar aqui. Agora, a última. Agora, 6 cartelas. 6 cartelas? Não, desculpa, pessoal. 6 folhas. Vamos desenhar as 6 folhas. Ou 6 páginas, né? A mesma conta. 60 cartelas para 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Muito bem. 6 cartelas dividido por 6. Opa, essa aqui está muito fácil. Tabuada do 6. 6 vezes 1 igual a 6. Muito bem, já achei bem rapidinho. Baixando o 0, ó. Agora, olha só. Zerou tudo. O que eu faço com esse 0 aqui, gente? Coloco para o meu total aqui, ok? Então, quantas cartelas cabem em cada página? 10. Muito bem. Então, a última questão
10. Muito fácil essa, né, galerinha? Então, vamos lá. Prosseguindo nossa correção. Agora, na página 35. Anita quer descobrir quanto terá de guardar de sua mesada durante 5 meses para juntar R$ 45. Ela está fazendo algumas tentativas usando multiplicações. Olha ela aqui do ladinho, ó. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 6 mais 3 igual a 9. Se eu guardar R$ 9,00 em 5 meses, eu terei R$ 45. Então, vamos lá. Para resolver esse problema, Anita poderia ter feito a divisão 45 por 5, né? Lembram que esse sinalzinho que a professora falou, que é o sinal da divisão? Ok. Explique sua resposta depois de conversar com seus colegas e seu professor. Então, como é que ficou como é que ela poderia ter feito? Para resolver o problema, ela poderia ter feito a divisão de 45 dividido por 5. Então, vamos fazer aqui. A professora apagar o quadro aqui. Então, ela tem R$ 45. Ela quer dividir em 5 meses a mesada dela para ela guardar, né? Qual a tabuada que eu vou utilizar? A tabuada do 5. Então, 5 vezes 1. Por que eu vou usar o 45 junto, pessoal? Porque o 4 é menor que 5. Então, eu tenho que utilizar a minha unidade junto, né? Vai formar o número 45. 45 na tabuada do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes o 9 vai dar... Isso, pessoal, 45. E meu resto vai ficar 0. Então, olha só. Ela fazendo as estimativas dela lá na cabeça dela, ela chegou à conclusão que se ela guardar por 5 meses, ela vai conseguir juntar R$ 45. Muito bem. Então, explique sua resposta. Como é que ela poderia ter feito essa divisão? Hein, pessoal? Como é que vocês acham que podia ser feito? O que vocês acham? Vocês acham que ela podia ter feito de algum jeito diferente? O que vocês acham? Hein, gente? Alguma sugestão para a gente fazer essa atividade? Hein? Então, eu vou deixar essa questão para a gente estar fazendo na nossa sala, na nossa aula ao vivo, tá? Vocês vão pensar e vão escrever explicando a sua resposta. E a gente vai socializar durante a nossa aula, ok? E a letra B, que também tem a ver com essa parte aqui, a gente também vai fazer juntos depois. Muito bem. Então, eram essas as atividades que a gente tinha que corrigir, né? E voltamos mais tarde com mais correções, tá? Espero que vocês tenham gostado. Corrijam as atividades e não esqueçam de fazer essa que a professora falou, né? Da página 34. Desculpa, a página 35, letra A e letra B, para a gente estar comentando durante a nossa aula. Um beijo para vocês, até mais.